Ah, Senhor, agora que eu me abomino o pó e a cinza, não sou nada na sua presença, mas se porventura faltarem 10, se tiver só 20, Senhor, por amor dos 20, eu não destruirei a cidade. Abraão disse: ah, Senhor, não se ire contra mim, mas se porventura tiver só 10, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Aí então o Senhor se ausentou de Abraão e se foi. Aí diz que os anjos chegando lá na cidade de Sodoma, meus irmãos, Ló estava lá. E todos vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Você sabe da depravação que lá existia. Você sabe que elas foram destruídas por causa do pecado. Porque Deus não é um Deus que tolera o pecado, irmão. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus é santo. Ele quer que todos aqueles que sirvam Ele procurem caminhar no caminho da santidade, porque esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Deus Todo-Poderoso. E aconteceu, irmãos, que quando os anjos chegaram lá em Sodoma, diz a Bíblia que eles, depois de se identificarem a Ló, daquele incidente que ocorreu ali com os varões da cidade, diz que eles falaram com Ló: olha, Ló, nós temos ordem do Senhor para destruir esta cidade. Agora vai, avisa os teus parentes, fale com eles e traga eles, para que eles saiam com você daqui, porque nós vamos destruir esse lugar. O que eu quero lembrar à igreja nesta noite é que Deus sempre tem uma oportunidade antes de executar o juízo na vida de qualquer pessoa. Deus sempre dá uma última oportunidade para que o homem não tenha justificação, dizendo que não teve tempo. Então Ló foi aos seus parentes e falou: olha, meus parentes, olha, meus irmãos, eu estou com 2 anjos de Deus lá na minha casa, e eles têm ordem do Senhor para destruir estas cidades. E eles mandaram aqui que eu viesse aqui, avisasse vocês, para vocês virem comigo, senão vocês vão perecer. Vamos embora depressa, porque eles vão destruir esse lugar. Deus falou, eles estão na minha casa e eles vão destruir tudo. Você está doido, Ló? Que loucura é essa? Olha aí Sodoma, olha aí Gomorra, que cidades enormes. Que loucura é essa na sua cabeça, destruir um lugar como esse? Olha aí meu comércio, o tamanho dele. Olha aí meu negócio como é grande. Você acha que eu vou acreditar na sua palavra e vou sair aqui, abandonar tudo só porque você falou comigo? Ló disse: por favor, vamos embora. Saia deste lugar, saia daqui. O Senhor está na minha casa e falou que vai destruir. Olha Ló, você está doido? Sai da minha casa, você vai-te embora daqui. Ló disse: está bem, eu avisei vocês, eu falei com vocês, agora eu me vou. Vocês não deram ouvidos. Amanhã talvez será tarde demais para você. E Ló então se ausentou e chegou lá. E os anjos viram que Ló estava demorando, pegaram ele pelo braço, a esposa, as filhas, e disse: vamos embora, saia dos portões dessa cidade de destruição, antes que você pereça nesse lugar. Saia daqui, Ló, vai embora. Amém? Olha, irmãos, Deus, Ele sempre dá uma última oportunidade. Sempre dá uma última oportunidade. Quando Noé, o pregoeiro da justiça, ele estava ali, meus irmãos, efetuando o trabalho da arca que Deus o comissionou. E durante tanto tempo ele testificou da verdade de Deus. E quando havia completado 120 anos, no ano 600 da vida de Noé, diz que Deus falou com ele: Noé, o tempo já acabou, o tempo terminou. Entra você na arca com a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos, porque ainda 7 dias, Deus ainda deu uma oportunidade. Ainda 7 dias irão passar, e eu vou enviar um dilúvio de água sobre a terra para destruir tudo que eu criei. Deus, Ele deu uma oportunidade, deu mais 7 dias. 7 dias. E durante aquele período, meus irmãos, os animais começaram a chegar. E foram de 2 em 2, o macho e a fêmea, entrando pela arca dentro. E o povo que estava por ali, estavam assombrados. Como pode acontecer uma coisa dessa? De onde surgiu esse par de elefante? De onde surgiu esse casal de leão?
De onde surgiu esse par de hipopótamos? De onde surgiu esses animais aqui? Essas onças, esses tigres, e estão entrando por esta arca dentro. Mas como pode acontecer uma coisa desta? Amém? Aí você pode pegar esta visão lá de Noé e chegar ali onde Pedro estava orando, quando baixou um lençol lá do céu com toda sorte de animal, e Deus falou: não chame você como imundo aquilo que Deus santificou. Então, meus queridos irmãos, quando os animais entravam na arca, o povo olhava, coçava a cabeça: o que será que está acontecendo? E aí eles começaram a ficar já meio duvidosos: será que ele tinha razão? Será que ele está certo? Mas ninguém, por causa dos amigos, teve muitos ali que por causa da amizade, eles não entraram na arca com Noé, porque ali tinha alguém da família que tinha uma certa influência. Ah, se eu for com Noé, eles vão fazer uma zombaria, eles vão escandalizar de mim, aí vai ficar muito mal para mim, vai pegar mal eu entrar na arca lá. Você sabe como é que é, eu prefiro esperar as consequências. E Noé entrou, e 7 dias foi passando, e os animais foi entrando. Quando completou 7 dias, a última oportunidade, diz a Bíblia que Deus fechou a porta. Você sabe o que significa Deus fechar a porta? Significa que acabou a oportunidade para quem quer que seja. Acabou de uma vez por todas. Amém? Aí aconteceu que quando a porta acabou de fechar, o povo viu, irmãos. A porta não tinha nenhuma corrente para puxar lá, e nem tampouco eu acredito que Noé tinha força para levantar uma porta daquele tamanho. Uma porta de um barco daquele, que tinha uma estrutura de mais de 130 metros de comprimento, mais de 30 metros de largura, cerca de 18 a 24 metros de altura. Um barco enorme, enorme embarcação. Então Noé não tinha força com os filhos para levantar aquela porta enorme. Somente a mão do eterno Deus que podia levantar e fechar. E ele fez. Ele fechou. E no momento que Deus fechou aquela porta, acabou a oportunidade. O tempo da graça terminou. Aí quando a porta acaba de fechar, aí então começou o chão a tremer. As portas, a janela do céu foram abertas. E a água de cima não é chuva não. Era aquelas cachoeiras que nem lá de Foz do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu abriram lá no céu e derramavam sobre a terra. Enquanto aquela vinha lá de cima, alguém disse: mas irmão, como é que tem tanta água aqui em cima? Você não lembra de onde que foi feito o céu, não? Foi separação entre águas e águas. Aí de cima ele chamou os céus e de baixo mares. A maior parte foi para cima. Tem muita água aí que você nem imagina. Então, irmãos, Deus abriu lá em cima e mandou que de baixo subisse. Aí pronto, o povo da terra endoidou. E corria lá: Noé, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, abre essa porta aí, Noé, faz qualquer coisa que eu quero salvar. Noé falou: eu não posso fazer nada. Foi Deus que fechou a porta, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Deus, ele sempre dá uma última oportunidade. Lá na cidade de Nínive, Deus falou com o profeta Jonas, filho de Amitai, e disse: Jonas, levanta-te, dispõe-te e vai na cidade de Nínive e prega contra eles, que dentro de 40 dias Nínive será destruída, porque a corrupção de Nínive é muito grande. Nínive era uma cidade cheia de crimes, cheia de roubos, cheia de prostituições e adultérios também. Mas só que lá permanecia o crime e dominava a cidade. E Jonas então sabia que Nínive era uma cidade opressora. Quando eles saíam na guerra, que pegavam os adversários, eles penduravam ele na ponta de uma haste bem fina, esticavam os dedos dele, arrancavam o couro do homem até vivo, cortava a cabeça, fazia montões de cabeça em frente à cidade, esticava o couro dos homens na frente dos portões da cidade, para servir de terror para com os adversários. Jonas falou assim: agora que Deus falou que vai destruir, eu vou embora para outro lugar e deixa Deus matar eles, que eles têm que morrer. Mas Deus não quer que ninguém pereça. Esse Deus justo, ele permanece sendo um Deus de amor, um Deus de eterna misericórdia. Ele é um Deus que não quer a morte do homem, diz a Bíblia.
Amém? E foi isso que aconteceu. Quando Jonas pensou que estava livre da presença do Senhor, Deus falou: mar, agita-te e vai lá, vento, sopra sobre o mar aí, porque Jonas está fugindo da minha presença. Mas para onde que ele vai fugir? Para onde, meus irmãos? Que tolice do profeta. Para onde ele ia fugir da presença de Deus? Onde quer existir qualquer coisa, aí está Deus presente. Aí está Deus. Onde tiver um grão de areia perdido nesse universo sem fim, nesse multiverso, aí está a presença do eterno Deus, que é o Criador. Então não tem onde fugir da presença dele. Aí Jonas, por fim da conta, foi parar na barriga de uma baleia e foi cair lá na cidade de Nínive. E Deus tinha dado uma última oportunidade para os ninivitas. E Jonas entrou pela cidade todo sujo, rasgado, ficou lá 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, quase morreu. Clamou a Deus lá do ventre do inferno. Deus ouviu e teve misericórdia dele. Aí eles estão gritando: ainda 40 dias Nínive será destruída. Assim diz o Senhor: ainda 40 dias Nínive será destruída. Você entendeu? Deus deu 40 dias de oportunidade. Esse é um Deus longânimo, é um Deus que avisa, é um Deus que diz: olha, se você não arrepender, você pode sofrer as consequências do teu pecado. Você tem que apartar do teu pecado, você tem que se arrepender, você tem que se converter a mim. Amém? Apesar de ímpio, o rei de Nínive foi um homem sábio. Quando ele ouviu a mensagem, ele desceu do seu trono, tirou a coroa da sua cabeça, tirou o manto real, sentou no montão de cinza, enrolou em cima de saco e decretou: durante 7 dias ninguém vai comer, ninguém vai beber, nem homem, nem animal, nem mulher, nem criança. Vamos jejuar, quem sabe Deus terá misericórdia. Esse aí discerniu e aproveitou a oportunidade. E o que aconteceu com eles? Deus não destruiu, porque eles atenderam a ordem de Deus. Esses escaparam. Eles discerniram e escaparam. Amém? Deus deixou a cidade de Nínive, por exemplo, meus irmãos, de tantas pessoas que estão contaminadas pelo pecado, que estão levando uma vida horrenda diante do Senhor. E Deus anuncia para você que Ele ainda te dá 40 dias. E que nesta oportunidade você tem que aproveitar. Você tem que correr ao encontro dele. Quando o rei de Nínive ouviu a oportunidade de 40 dias, ele disse: não é 40 não, eu vou fazer um concerto, é agora. Eu não vou esperar nem amanhã, vai ser agora mesmo. Vamos aproveitar antes que seja tarde demais. Amém? Resultado: Deus decretou a destruição. Quando o povo se arrependeu, Deus disse: não destruirei mais. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Olha para cá. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de ideia, meus irmãos. Arrependimento é você mudar de ideia. Por exemplo, a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. O que ele fez? Ele mudou de ideia. A partir de agora, eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer isso que é certo, e aquilo que é errado eu não vou fazer mais. Ele fez o quê? Mudou de ideia. Isso é, ele arrependeu-se e passou a praticar o que é certo diante dos olhos do Senhor. Isso é arrependimento. Glória a Deus. Olha, irmãos. Então, irmãos, Deus é um Deus que sempre dá uma oportunidade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nesses últimos tempos o profeta Joel profetizou que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer últimos tempos. Quando cumpriu o derramamento do Espírito? No dia de Pentecostes em Jerusalém, no 50º dia, que era o dia da festa das primícias. Então iniciou-se os últimos tempos. E então de lá para cá, Deus está dando a última oportunidade para a humanidade. Do jeito que os anjos foram por ordem de Deus em Sodoma e Gomorra e disseram: Ló, sai desta cidade, escapa-te por tua vida, fuja desse lugar, porque Deus nos mandou destruir este lugar. E os anjos empurrou ele, arrastou ele, e ele foi embora, saiu da cidade.
Apesar que no meio do caminho sua mulher pereceu, mas todavia ele escapou pela sua vida. Então Deus está dando uma última oportunidade. Deus está, meus irmãos. Deus não está mandando hoje somente o profeta Jonas. Deus tem mandado os profetas Jonas do século 20. Deus tem mandado os seus anjos, como diz lá em Apocalipse, o anjo da igreja. Deus mandou 2 anjos descendo do céu e tem mandado os anjos das igrejas anunciar ao povo: o fim do tempo é chegado. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus, diz a palavra. Glorificado seja Deus. Olha, irmãos, há muitas pessoas que estão ignorando o chamado de Deus. Quando é que você vai despertar? Talvez você é uma pessoa que está conosco nessa noite, está nos acompanhando aí pela Rádio Capital. Você talvez não é uma pessoa que tenha aceitado a Jesus Cristo. Jesus está aí dizendo para você, bem na porta do seu coração: olha, eu estou aqui na sua vida, eu quero entrar em você, você me aceita? Se você me aceitar, eu vou entrar na sua vida. Agora muitas vezes você bate a porta na cara de Jesus: pá, ó Jesus, dá licença aí, eu não tenho tempo aqui, eu não estou preparado, pode ir embora que eu não vou te aceitar não. Aí chega o ladrão, chega o destruidor e arromba a sua vida, entra na sua vida, a macumba fica aí dentro, a feitiçaria fica aí dentro, a destruição fica aí dentro, o vício fica aí dentro, a bebida fica aí dentro, a impiedade fica aí dentro, porque Satanás entrou na sua vida. Amém? E você sabe, prezado irmão, se Satanás entrar na sua vida, ele vai entrar na sua vida para te matar, para te roubar e para destruir. Se hoje você disser: não, eu vou aceitar Jesus, e o que é que ele vai fazer na minha vida? Ele vai fazer de você um templo para Deus habitar, porque diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Oh, irmãos, quantas vezes o homem contamina o templo de Deus com o cigarro, contamina o templo de Deus com a bebida, contamina o templo de Deus com a mentira, contamina o templo de Deus com a falsidade, com a hipocrisia, contamina o templo de Deus com todo tipo de abominação. E Deus está aqui nesta noite dizendo para você: eu estou te dando uma última oportunidade. Eu estou te oferecendo uma última oportunidade. Escapa-te por tua vida. Aí você diz: mas para onde eu vou me escapar? Você deve escapar para o esconderijo que Deus preparou para você. O esconderijo que Deus preparou para você chama-se Jesus Cristo, o Senhor da glória. É Ele o esconderijo de Deus. Aleluia. Talvez você diz: irmão, mas Jesus, como que é o esconderijo de Deus? Lá em Colossenses capítulo 3 tem resposta: que já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele é o esconderijo de Deus. Agora hoje, irmão, talvez você, prezado irmão que está aqui, você diz: eu não sou um cristão, eu não sou crente ainda. Irmão, não basta ser somente crente não, irmão. Está cheio de crente aí que está caminhando para o inferno. Está cheio. E vocês talvez até conhecem alguém. O crente mais velho relatado pela Bíblia é o diabo. Ele crê no Senhor, mas não obedece a Deus. Ele crê porque não tem como negar, porque ele foi criado por Deus. Ele era anjo, era querubim, diz a Bíblia. Depois ele se rebelou e tornou-se príncipe das trevas. Mas Deus está te dando uma oportunidade. O que você vai fazer? Você vai rejeitar esta última oportunidade? Chegará o tempo, meus irmãos, que vai cumprir o clamor de Jesus, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, que a sabedoria altissonantemente clama pelas ruas, nas cidades, nas encruzilhadas e nos tumultos. Levanta a sua voz dizendo: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei do meu Espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Glória a Deus. Deus está dizendo: convertei-vos pela minha repreensão,
e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito. Aí ele diz adiante: mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Vindo o vosso aperto, vindo o vosso temor, a mim clamarão, de madrugada me buscarão, mas eu não vos ouvirei. Porque todo aquele que me achar, achará vida, mas todo aquele que me aborrece, abomina a sua própria alma. Todos que me rejeitam amam a morte, diz a palavra. Glória a Deus. Prezados irmãos e ouvintes, analise a sua estrutura. Analise a sua estrutura. E agora você é feito do pó da terra, diz a palavra. E dentro desse corpo existe o Espírito, que é a parte imortal, que foi Deus quem colocou. Deus tem domínio sobre a sua vida. Assim como Ele mandou os anjos avisar Ló para escapar pela vida, Ele diz para você: escapa-te também, para que você não pereça. Para que você não pereça. E se você não levar em consideração a palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Os parentes de Ló não aceitaram. Eles rejeitaram. E quando eles quiseram escapar, era tarde demais. Muito tarde. Aí foi quando eles gritavam, quando começou a chover fogo lá do céu. Oh, prezados irmãos, não rejeita o convite do Espírito Santo. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de salvação. Ainda que você tenha cometido todo tipo de pecado, o Senhor te perdoa mediante o seu arrependimento. Glória a Deus. Aceite, aceite, aceite o chamado de Deus. Escapa-te por tua vida. Não faça como os parentes de Ló que rejeitaram. Hoje você pode aceitar. Talvez tenha alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor. Saiba, prezado irmão, que se você se arrepender, em 1 João capítulo 1, no versículo 9, nos diz: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a maldade. Que Deus te abençoe. Decida-te nessa noite, porque amanhã pode ser tarde demais também para você. Que Deus te abençoe, igreja. Glorifique o nome do Senhor. Amém. Irmãos, orem para mim. Antes de nós orarmos a Deus, para que o Espírito Santo venha falar aqui através da revelação, eu quero perguntar ao senhor e à senhora, minha irmã: você quer escapar pela sua vida? Você quer aceitar o convite do Espírito Santo? Ou você quer rejeitar como os parentes de Ló? Você quer aceitar Jesus entrar na sua vida como Ele está batendo aí? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua vida, eu entrarei. Você tem fé de aceitar Ele dentro de você? Ou você vai bater a porta no rosto dele e vai dizer: Jesus, eu não posso te aceitar hoje não, vai embora daqui. Sai da minha porta, Jesus. Você tem coragem de fazer isso com Ele? Em nome de Jesus, irmãos. O Espírito de Deus está me mandando chamar aqui, diante do altar do Senhor, todos os irmãos e irmãs que não são ainda convertidos, não são crentes em Jesus, para você aceitar agora a tua salvação, antes que seja tarde demais para você. Venha cá, eu quero orar ao teu favor. Sai do seu lugar. Não faça como os parentes de Ló. Decida hoje a sua posição com Deus. Vem, meu irmão, venha cá, não tenha medo não. Venha, chegai-vos a Deus. Venha cá, chega aqui, meu jovem, fica aqui. Venha em nome de Jesus. Não faça como os familiares de Ló que disseram: não, você está doido, isso é loucura dele. Que isso? Imagine se eu vou viver só até amanhã. Ló não falou que eles iriam viver só até amanhã. Só disse que eles estavam tendo a última oportunidade. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.